Olá, meu nome é Thalita de Carvalho Leal, eu sou enfermeira e especialista em saúde da família e comunidade e atualmente eu sou mestranda em enfermagem aqui na Universidade Federal de Santa Catarina, na UFSC. Hoje então vou apresentar um pouquinho sobre a sífilis, a pedido do nosso futuro colega técnico de enfermagem, Josi Stasiak. Então, para conceituar um pouquinho a sífilis, ela é uma infecção bacteriana sistêmica e crônica, ela é curável e é exclusiva do ser humano. Quando não tratada, ela evolui para estágios de gravidade variada, podendo acometer diversos órgãos e sistemas do corpo. Trata-se de uma doença conhecida há séculos e seu agente etiológico que foi descoberto em 1905 é o treponema pálido. Então, a sua transmissão ela se ocorre principalmente por contato sexual, porém também pode ser transmitida de outras formas, como verticalmente, né, quando passa para o feto durante a gestação de uma mulher ou um homem trans com sífilis não tratada ou tratada de forma não adequada. A maioria das pessoas com sífilis são assintomáticas e quando apresenta sinais e sintomas, muitas vezes não percebem ou não valorizam e podem, sem saber, transmitir a infecção às suas parcerias sexuais. O Brasil, assim como muitos países, apresenta uma reemergência da doença e, diante disso, os profissionais de saúde devem estar aptos a identificar as manifestações clínicas da infecção, conhecer os testes diagnósticos disponíveis e, principalmente, saber interpretar o resultado do exame para o diagnóstico e também controle do tratamento. A transmissibilidade da sífilis ela é maior nos estágios iniciais, sendo ali a sífilis primária e secundária, diminuindo gradualmente com o passar do tempo, para a sífilis latente e terciária. Essa maior transmissão explica-se pela riqueza de treponemas nas lesões, comuns na sífilis primária, que é chamada cancro duro, e secundária, que são as lesões mucocutâneas. Então, as espiroquetas, que são as bactérias, elas penetram diretamente nas membranas mucosas ou entram por abrasões na pele quando há fricções, e essas lesões se tornam raras ou inexistentes a partir do primeiro ano da doença. Frente à classificação clínica da sífilis, então, ela é dividida em estágios que orientam o tratamento e monitoramento, Conforme a gente pode ver, ela é dividida em sífilis recente, sendo primária, secundária e latente recente, que tem a evolução de até 1 ano, e a sífilis tardia, latente, tardia e terciária, que tem evolução de mais do que 1 ano. A gente vai falar um pouquinho sobre todas, começando sobre a sífilis primária. O tempo de incubação é de 10 a 90 dias, mais ou menos em média de 3 semanas. A primeira manifestação é caracterizada por uma úlcera, que é geralmente única e indolor. Ela tem uma borda bem definida e regulada. A base dela é endurecida e fundo limpo, que ocorre no local da entrada da bactéria, podendo ser no pênis, na vulva, na vagina, no colo uterino, no ânus, na boca ou outros lugares, sendo denominada, então, cancro duro. A lesão primária é acompanhada de linfadenopatia regional, que acomete os linfonodos localizados próximos ao cancro, e a sua duração pode variar, em geral, de 3 a 8 semanas, e seu desaparecimento independe de tratamento. Pode ser notada ou não, e às vezes não é valorizada pelo paciente. Embora menos frequente, em alguns casos a lesão primária pode ser múltipla. Então, ao lado aqui a gente consegue ver todas as lesões do cancro duro. Aqui eu trago no slide só a diferença entre o cancro mole e o cancro duro. O cancro mole ele já é causado por outro tipo de bactéria, e já o cancro duro, ele tem uma lesão, normalmente, como eu falei, única e bem delimitada, enquanto o cancro mole, ele já é uma lesão que às vezes são múltiplas e mais espalhadas, Pode ver a presença de bastante esfacelo. A sífilis secundária, ela ocorre em média entre 6 semanas a 6 meses após a cicatrização do cancro. Ainda que as manifestações iniciais do secundarismo possam surgir em um período de até 1 ano, excepcionalmente as lesões podem ocorrer em concomitância com a manifestação primária. As manifestações são muito variáveis, mas tendem a seguir uma cronologia própria. Inicialmente, ela apresenta-se uma erupção macular erimatosa, pouco visível, é mais roséola, que a gente pode ver na primeira imagem.
principalmente no tronco e na raiz dos membros, e nessa fase são comuns as placas mucosas, assim como lesões acinzentadas e poucos visíveis nas mucosas. As lesões cutâneas, elas podem progredir para lesões mais evidentes, chamada de pápulos eritematoacastanhadas, que podem atingir todo o tecido, sendo frequentes nos genitais. Habitualmente, elas atingem a região plantar e palmar, como a gente pode ver ali na imagem, com um colarinho de descamação característico, em geral não pruriginoso, ou seja, não tem coceira. Mais adiante, então, elas podem ser identificadas com condilomas planos nas dobras das mucosas, especialmente na área anogenital. Trata-se de lesões que são normalmente úmidas e vegetantes, que são frequentemente confundidas com verrugas anogenitais causadas pelo HPV. Também pode acontecer alopécia, né, que são a queda capilar em clareiras e madarose nas sobrancelhas pelo devido avanço da doença. O secundarismo é acompanhado de micropoliadenopatia, sendo característica a identificação dos gânglios, e são comuns sintomas inespecíficos como febre baixa, mal-estar, cefaleia e adinamia. A sintomatologia desaparece em algumas semanas, independentemente se teve ou não tratamento, trazendo a falsa impressão de cura. A sífilis latente, então, ela normalmente é um período que não se observa nenhum sinal ou sintoma. O diagnóstico se faz exclusivamente pela reatividade dos testes treponêmicos e não treponêmicos, que eu vou falar mais à frente. A maioria dos diagnósticos ocorrem nesse estágio. E a sífilis latente, ela é dividida em latente recente, que é até 1 ano de infecção, ou latente tardia, que é mais de 1 ano de infecção. Aproximadamente, cerca de 25% dos pacientes não tratados intercalam lesões de secundarismo com os períodos de latência. Agora vamos falar um pouquinho sobre a sífilis terciária, e ela é a mais grave. Ela ocorre aproximadamente em 15 a 25% das infecções não tratadas, após um período variável de latência, podendo surgir entre 1 ano e 40 anos depois do início da infecção. A inflamação causada pela sífilis nesse estágio provoca destruição tecidual, então a gente pode ver lesões ali nas imagens, né? É comum o acometimento do sistema nervoso e do sistema cardiovascular. É o acometimento do sistema nervoso denominado de neurosífilis. E além disso, verifica-se também a formação de gomas sifilíticas, como a gente pode ver ali na primeira imagem. E também tem as tumorações com tendência à liquefação na pele, na mucosa, nos ossos ou qualquer tecido. E as lesões, então, elas podem causar desfiguração, incapacidade e levar até mesmo à morte dos pacientes. Então, sobre os métodos diagnósticos de sífilis, né? Os testes imunológicos, eles caracterizam-se pela realização de pesquisa dos anticorpos em amostra de sangue total, soro ou plasma, e esses testes, eles são subdivididos em 2 classes, os treponêmicos e os não treponêmicos, como a gente pode ver nesse quadro. Então, os testes treponêmicos, eles são testes que vão detectar anticorpo específico produzido contra os antígenos da bactéria e são os primeiros a se tornarem reagentes, podendo ser utilizados como primeiro teste ou teste complementar. Em 85% dos casos, permanecem reagentes por toda a vida, mesmo depois que o paciente fazer o tratamento, e por isso eles não são indicados para o monitoramento da resposta ao tratamento. Existem vários tipos de testes treponêmicos. Os testes rápidos distribuídos pelo Ministério da Saúde são um exemplo de teste treponêmico, sendo o mais indicado para o início do diagnóstico. Os testes rápidos, então, eles são considerados práticos e de fácil execução pelos profissionais de saúde, com leitura do resultado em no máximo ali 30 minutos, e são utilizados amostras de sangue total colhidas por punção digital ou também pela punção venosa. Tem a vantagem de ser realizados no momento da consulta, possibilitando o tratamento imediato. E aí eu falo aqui dos testes FTA-ABS, ELISA, que são os testes mais comuns. E os testes não treponêmicos, né, o mais conhecido, que é o VDRL. Eles são os testes que detectam anticorpos anticardiolipina
não específico para os antígenos da bactéria e torna o reagente cerca de 1 a 3 semanas após o aparecimento do cancro duro. Os testes não treponêmicos eles são utilizados para o diagnóstico como o primeiro teste ou teste complementar e também para o monitoramento da resposta do tratamento e controle da cura. Então, uma vez observada a reatividade no teste, a amostra deve ser diluída em um fator 2 de diluição até a última diluição em que não haja mais reatividade no teste. O resultado, então, desses testes reagentes, portanto, deve ser expresso em títulos, que a gente sempre fala 1/12, 1/4, 1/8, etc. A queda adequada dos títulos, então, após o uso do tratamento, né, é um indicativo do sucesso do tratamento. Então, os testes não treponêmicos mais comumente utilizados no Brasil, como eu falei, são o VDRL e o RPR, né, que vão trazer ali os resultados. Ainda que raros, né, pode acontecer resultados falsos reagentes, pois os anticorpos que eu citei, que é a anticardiolipina, pode estar presentes em outras doenças também. Por isso é sempre importante realizar o teste treponêmico e não treponêmico para a definição laboratorial do diagnóstico e também associar alguns sintomas se tiver, né? Então, como eu falei, os testes, eles têm a questão do título e diluição, né? Quando o paciente realiza, vai chegar pra gente ali o resultado do exame, né? Com a diluição 1/64, 1/8, 1/16, enfim. E aí a gente tem que interpretar sempre com o exame anterior. Então, o diagnóstico da sífilis ele vai exigir uma correlação entre os dados clínicos, os resultados de testes laboratoriais, o histórico de infecção passada, investigação e exposição recente do paciente. E o conjunto dessas informações vai permitir, então, a avaliação diagnóstica de cada caso e, consequentemente, o tratamento adequado. A presença dos sinais e sintomas compatíveis com a sífilis, né, favorece a suspeição clínica. Portanto, então, para a confirmação do diagnóstico é necessária a solicitação dos testes diagnósticos. Nas fases sintomáticas é possível a realização dos exames diretos, enquanto os testes imunológicos podem ser utilizados tanto na fase sintomática quanto na fase de latência. Considerando, então, a sensibilidade dos fluxos diagnósticos, recomenda sempre que possível iniciar a investigação com um teste treponêmico, preferencialmente o teste rápido, que é o primeiro teste a ficar reagente. Então, os profissionais de saúde devem estar capacitados para realizar esse teste, né? E ali eu trago o fluxo de diagnóstico da sífilis, que o paciente, então, realiza um teste treponêmico, dando reagente para algum desses possíveis testes que há, principalmente o teste rápido, mais um teste não treponêmico reagente, né? Como, por exemplo, o VDRL, dando, então, o diagnóstico de sífilis confirmado. Ao lado ali eu trago a imagem do teste rápido positivo, né? Pra gente ver mais ou menos como é esse teste. Então, o tratamento para sífilis, ela se dá pela benzilpenicilina, que é o medicamento de escolha para o tratamento de sífilis, sendo o único medicamento com eficácia documentada durante a gestação, e não há evidências hoje no Brasil nem no mundo sobre a resistência, né, da bactéria à penicilina. Então, outras opções para não gestantes, né, como a doxiciclina e a ceftriaxona, elas devem ser usadas somente em conjunto com acompanhamento clínico e laboratorial rigoroso para garantir, então, a resposta de clínica e cura sorológica. Devido, então, ao cenário epidemiológico atual, recomenda-se o tratamento com a penicilina após um teste só reagente e para pacientes sintomáticos com suspeita de sífilis primária e secundária e a impossibilidade de realizar qualquer um desses testes diagnósticos, recomendo o tratamento empírico imediato para sífilis recente, assim como para as suas parcerias. E a via exclusiva, né, para a administração da penicilina deve ser intramuscular. A região ventroglútea é a via preferencial, por ser livre de vasos e nervos, mas também tem outras opções, como o vasto lateral da coxa e o dorso glúteo. Lembrando que a presença de silicone é proibida, né, a aplicação via intramuscular. Então, caso o paciente tenha alergia ou então não é possível a aplicação da penicilina, se opta então por outros medicamentos com acompanhamento, da mesma forma que vai ser feito acompanhamento com
o uso da penicilina, vai ser feito também o tratamento e o acompanhamento com o uso da ceftriaxona ou doxiciclina. Então, ali no primeiro slide eu trago sobre o protocolo da rede aqui de Florianópolis, e no segundo quadro é do Ministério da Saúde, onde traz ali também a neurosífilis, que não tem no nosso protocolo. Então, a neurosífilis, a sífilis terciária, ela vai ser tratada, então, por via intravenosa. Então, o paciente vai ficar internado no hospital, vai ser feito o exame pelo líquido cefalorraquidiano para acompanhamento, porque ela tá no sistema nervoso, né? O tratamento é com a benzilpenicilina potássica e pode ser feito administrado a cada 4 horas ou por infusão contínua por 14 dias. Então, como eu falei, o tratamento de parcerias é imprescindível, né, para não ocorrer essa reinfecção, e vai ser convocado as parcerias sexuais dos últimos 90 dias, né? Então, 1/3 das parcerias sexuais de pessoas com sífilis recentes desenvolverão a sífilis dentro de 30 dias da exposição. Porém, além da avaliação clínica do segmento laboratorial, se houve exposição à pessoa com sífilis até os 90 dias anteriores, recomenda-se a oferta do tratamento presuntivo a essas parcerias sexuais, independentemente do estágio clínico, sinais, sintoma ou resultado dos testes, com a dose única da benzilpenicilina, né, 2,4 milhões de unidades intramuscular. Então, o monitoramento pós-tratamento deve ser feito, né, com os pedidos dos exames, VDRL, e a alta vai ocorrer somente após 1 ano do segmento com a resposta adequada e a queda das titulações, né. As pessoas curadas, então, devem manter o rastreamento regular devido ao risco de uma nova infecção sexualmente transmissível, né. Pequenas variações nas titulações, por exemplo, apenas uma diluição, são comuns e devem ser avaliadas com cautelas. E o monitoramento sorológico é essencial para confirmar a resposta ao tratamento, detectar uma reinfecção, uma falha terapêutica e a classificação da resposta, né? Tendo uma resposta imunológica adequada. Então, o monitoramento ele deve ser realizado com um teste não treponêmico e sempre que possível com o mesmo método diagnóstico, né? Por exemplo, se o diagnóstico foi realizado com VDRL, deve-se manter segmento com VDRL. Para o segmento do paciente, os testes treponêmicos, exemplo, o VDRL, deve ser realizados mensalmente nas gestantes e no restante da população a cada 3 meses até 12 meses de acompanhamento, sendo então 3, 6, 9 e 12 meses. Então, aqui são as referências que eu utilizei, né? Que é o protocolo de enfermagem volume 2, infecções sexualmente transmissíveis aqui da rede de Florianópolis, e o caderno de atenção básica número 18 do Ministério da Saúde. Espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, pode estar entrando em contato comigo para me responder.